Olá, muito boa tarde. A pouco mais de uma semana da Jornada da Família Capuchinha, inserida no Encontro Nacional de Grupos Bíblicos, vamos olhar esta proposta de serviço à Igreja, por isso contamos com a presença de Frei Fernando Alberto Capecinhas, com quem iremos conversar dentro de instantes. Para já, ficam os temas da atualidade religiosa. O Papa publicou uma encíclica sobre a temática ambiental, intitula-se Laudato Si, louvado seja, e deixa as propostas de Francisco sobre o cuidado da casa comum. Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, é a nova encíclica do Papa hoje apresentada, que traz a ecologia para o centro das preocupações da doutrina social da Igreja, assumindo a inspiração em São Francisco de Assis. Questa nostra casa si sta rovinando e ciò danneggia tutti, specialmente i più poveri. Il mio è dunque un appello alla responsabilità, in base al compito che Dio ha dato all'essere umano nella creazione, coltivare e custodire il giardino in cui lo ha posto. O Papa argentino liga a crise ecológica à crise moral e ao relativismo, apelando a novos estilos de vida e a um entendimento internacional. Lança um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do planeta, escreve Francisco, para quem as mudanças climáticas são um problema global, com graves implicações ambientais, sociais, económicas, distributivas e políticas. Segundo o Papa, há um consenso científico muito consistente, indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. Francisco fala da relação íntima entre os pobres e as consequências da degradação ambiental. Critica o novo paradigma e formas de poder que derivam da tecnologia. Precisamos imperiosamente que a política e a economia em diálogo se coloquem decididamente ao serviço da vida, especialmente da vida humana. Nesse sentido, defende o valor próprio de todas as criaturas, dando um sentido humano à ecologia, porque não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. A vida consagrada esteve em análise nas jornadas pastorais do Episcopado, um encontro onde participaram não só os bispos, mas também os responsáveis das várias congregações que estão em Portugal. O ano da vida consagrada, que está a decorrer por iniciativa do Papa Francisco, motivou a realização de umas jornadas de estudo dirigidas aos bispos de Portugal sobre este modo de vida na Igreja Católica. O que fazem e, sobretudo, o que são no contexto do catolicismo português são temas em análise pelo Episcopado, este ano com a participação dos responsáveis das várias congregações, institutos e sociedades de vida apostólica. Queria salientar este facto positivo. No ano da vida consagrada, encontramos-nos para falar da vida consagrada e encontramos-nos, antes de mais, para estarmos juntos, para rezarmos juntos, para escutarmos juntos a palavra de Deus e, naturalmente, também para nos questionarmos sobre o modo como nós, Igreja, consagrados e bispos dioceses, podemos unir-nos para que aquela que é a especificidade de cada instituto, que nós definimos carisma, enriqueça verdadeiramente a Igreja em Portugal a partir de cada uma das nossas dioceses. Nas jornadas pastorais, o secretário da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica transmitiu aos bispos de Portugal que têm de ser promotores da vida consagrada, cada um na sua diocese, respeitando o carisma de cada congregação. Um desafio que os bispos portugueses têm como prioridade. Quanto mais cada carisma revelar a sua riqueza, mais enriquecida é a Igreja Diocesana. E, naturalmente, isto obriga-nos a promover e a defender, não a nivelar, não a pensarmos que os consagrados e consagradas devem estar disponíveis para tudo. Quanto mais estiverem disponíveis para tudo, mais se dilui, não é? Aquilo que é específico em cada um e acaba por se empobrecer a própria Igreja Diocesana. Os bispos de Portugal reúnem-se 2 vezes por ano em Assembleia Plenária e, por uma ocasião, em jornadas de estudo. Acontecem habitualmente no mês de junho, este ano sobre o tema da vida consagrada.
A assinalar o ano da vida consagrada, o estuário do Tejo transformou-se em lugar de encontro e celebração na região de Setúbal para os institutos religiosos de Portugal. O cais de embarque foi o ponto de encontro para religiosas e religiosos da Diocese de Setúbal. O objetivo era assinalar o ano da vida consagrada com um encontro que permitiu olhar a cidade, de onde muitos têm a sua missão, e estar perto do ambiente dos golfinhos. Belezas da natureza que são também oportunidades para recordar itinerários vocacionais desde os primeiros tempos do cristianismo. Esta baía é muito bonita em todas as dimensões. Depois também pela experiência, para algumas será a primeira, para mim não, do contacto assim mais de perto com os golfinhos. E depois também este mar aqui, de alguma maneira, faz também lembrar o mar da Galileia, tão familiar a Jesus, ao chamamento dos apóstolos, aos grandes momentos assim da vida de Jesus, a empurrar literalmente as pessoas para a frente para não terem medo. Ver uma das maravilhas da cidade de Setúbal, que é este estuário, a liberdade dos golfinhos, e pensarmos como também nós temos que mergulhar nas águas do Evangelho para com alegria partilharmos com os outros a graça da vida consagrada, a graça da consagração. Entre as religiosas e os religiosos que trabalham em Setúbal estava o secretário da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Veio a Portugal para falar aos bispos nas jornadas pastorais e participou nesta jornada diocesana. Tenho participado muitas iniciativas com motivo do ano da vida consagrada, mas tenho que dizer que nunca participara num barco, contemplando uma paisagem maravilhosa do convento da Rábida, Setúbal ao fundo e tantas outras belezas como os delfins. Para um franciscano que trabalha no Vaticano, o ano da vida consagrada é uma ocasião para valorizar a consagração por aquilo que ela é. E este ano está nos ajudando a seguir tomando consciência do nosso lugar na Igreja, mas ao mesmo tempo está ajudando a Igreja, tanto os bispos, os pastores, como os leigos, a valorizar a vida consagrada, não só pelo que faz, que também é importante e necessário, mas sobretudo pelo que é testemunho da vida de Jesus histórico, do Jesus histórico. Então eu penso que este ano está sendo realmente um ano de graça e uma oportunidade que o Espírito Santo, através do Papa Francisco, nos deu a todos os consagrados. E para o Bispo de Setúbal, os religiosos têm de ser reconhecidos não pelo muito que fazem, mas pelo sinal que dão a toda a sociedade. Os religiosos, antes de fazer isto ou aquilo, são um sinal indispensável para a Igreja e também para o mundo, mas para a Igreja que é capaz de perceber este sinal. Um sinal de que Deus é capaz de encher o coração humano e que o homem sem Deus fica vazio. Portanto, este não é um trabalho prático, mas é um trabalho, entre aspas, absolutamente essencial. Em Setúbal, os religiosos são esse sinal que se manifesta também num conjunto de ocupações sociais e pastorais. Dedicam-se bastante à ação pastoral, trabalham bastante na Caritas, temos aqui várias congregações nesta diocese e que se dedicam a mais diversas atividades. Algumas têm mesmo atividades próprias, como estou agora a recordar as Irmãs Salesianas, que têm um colégio de um externato e também umas 30 meninas de risco internas, onde elas se dedicam mais para a sua parte mais interna. Temos outras religiosas que se dedicam mais para a parte externa, na pastoral, nas catequeses. A região de Setúbal, da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, assinalou o ano da vida consagrada com esta iniciativa, onde o encontro e a oração aconteceram no ambiente do estuário do Sado. Olhamos agora o Evangelho do próximo domingo, que aqui nos fica num texto da autoria do cônego João Aguiar Campos, dito por outras palavras. Quantas vezes tenho perguntado a Deus:
não te importas? Outras tantas ele se tem mostrado tão próximo que apenas sussurra: sim, por isso estou sempre convosco. Silencioso, mas presente. Respeitador, mas propondo destinos e caminhos. A cada pergunta do homem, Deus responde perguntando: mas ainda temes? Ainda desconfias? Ainda não percebeste que vales mais que qualquer pequena ave das que voam livres sob o meu cuidado? Se nos libertarmos do medo, ficará apenas o temor que não se esconde, porque estende, num espanto agradecido, a sua mão frágil à mão que tudo pode. Estes são temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Está connosco Frei Fernando Alberto Capecinhas, que é o Ministro Provincial da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Muito boa tarde, muito obrigado por estar na nossa companhia. Estamos a poucos dias do início desta peregrinação, deste grande encontro da família Capuchinha. O que é que pretendem ao convocar estes vossos amigos mais chegados, digamos assim, para um encontro em Fátima? Qual é o motivo deste encontro? Pois, boa tarde e paz e bem. O motivo é celebrarmos juntos o mesmo carisma, o mesmo espírito, a mesma missão, um pouco na linha daquilo que o Papa Francisco lembrava na Carta aos Consagrados para este ano da vida consagrada, em que lembrava que à volta de cada família carismática, cada congregação, de cada ordem religiosa, há uma família mais alargada, uma família maior, constituída particularmente e sobretudo por leigos que comungam e partilham o mesmo espírito, o mesmo ideal e a mesma missão. E ele mesmo pede a estes leigos que particularmente neste ano da vida consagrada estejam sensíveis e se juntem a essa grande família com a qual comungam o mesmo espírito, o mesmo carisma, o mesmo ideal, a mesma missão, para celebrarem juntos, pois, esse dom que é esse carisma e essa missão. Também nos motiva muito a reflexão que a Igreja, motivada pelo dinamismo renovador do Papa Francisco, está a fazer sobre a família e proximamente esse sino ordinário sobre a família e o seu papel também na evangelização. E gostaríamos também de alargar este sentido de família e poder também tomar consciência de que nós, franciscanos capuchinhos, a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, é uma família que é, pois, obviamente, constituída pelos irmãos que a compõem, e são muitos, em todo o mundo são mais de 10.300, em Portugal são mais poucachinhos, às vezes até brincamos que em vez de ser capuchinhos estamos a ser poucachinhos, mas é uma grande família em todo o mundo, que está também em 106 países de todo o mundo, e aqui em Portugal também está presente. Pela primeira vez vamos tentar reunir esta família num encontro nacional ou numa peregrinação nacional. É verdade que o Encontro Nacional dos Grupos Bíblicos já tem anos, já se faz há muito tempo e juntou sempre muita gente, e esses são, assim, uma grande parte desta família que queremos continuar a reunir, mas queríamos juntar também a esta família daqueles que de algum modo estão connosco, comungam connosco este ideal e este carisma que já são os grupos bíblicos, também todos os outros da Ordem Franciscana Secular, os antigos alunos capuchinhos, todos os leigos das comunidades cristãs que vivem à nossa volta nas 7 comunidades cristãs animadas e dinamizadas pelos franciscanos capuchinhos em Portugal. Há também em Timor 2 comunidades, essas não poderão vir a este encontro, mas espiritualmente gostaríamos também que estivessem em comunhão connosco nesta jornada da família capuchinha.
Dada a especificidade do vosso carisma e é integrante dele, esta atenção à Bíblia, o remeter-se à palavra, é algo que continua a fazer todo o sentido no seio da Igreja, porque continuamos ainda, as nossas comunidades cristãs, a enfermar por alguma ignorância em termos de conhecimento da Bíblia. E o trabalho dos capuchinhos ao longo destes anos tem sido precisamente contrariar esta situação. Sim, tem sido, e felizmente nesta jornada da família capuchinha, neste Encontro Nacional dos Grupos Bíblicos, vamos celebrar os 60 anos da Difusora Bíblica, os 60 anos da Revista Bíblica e os 50 anos da edição da primeira Bíblia da Difusora Bíblica. E pois há 50 anos atrás, sabemos como o conhecimento da Bíblia por parte dos cristãos, particularmente dos cristãos católicos, a possibilidade ou a impossibilidade até de terem a Bíblia nas mãos, nas famílias, pois era bem diferente do que é agora. E todos reconhecem, e disso nós, os capuchinhos, mais do que gabar-nos, devemos dar glória a Deus e agradecer também o ter-nos suscitado um frade capuchinho, Frei Inácio de Vegas, da Espanha, que há 60 anos veio para Portugal e iniciou o movimento bíblico, a Difusora Bíblica, e depois também, no ano de 1955, começou logo a trabalhar com outros frades capuchinhos nas traduções para português dos livros da Bíblia. De maneira que 10 anos depois, em 1965, podemos fazer já a edição da primeira Bíblia, que agora está a celebrar 50 anos. E, de facto, este trabalho continua a ser necessário, será sempre necessário, porque é o livro dos livros, é o primeiro catecismo dos cristãos, como lembrou o Concílio Vaticano II, e continua muito urgente e muito atual, tem que ser a alma de toda a pastoral, da pregação, da catequese, e, portanto, dizia o Frei Inácio de Vegas, menos palavra de homens e mais palavra de Deus. E é importante que, de facto, as pessoas, e os cristãos e os católicos, tenham acesso cada vez mais à palavra de Deus, possam também compreendê-la sempre mais e melhor, e daí todas as atividades que o movimento bíblico, nestes anos todos, dinamizado pelos capuchinhos, agora, graças a Deus, também as dioceses estão a despertar para fazer essa dinamização. Digamos que os capuchinhos sentem que devem continuar este movimento, embora, graças a Deus, já não estejam sozinhos e já haja também uma consciência muito maior nas instituições da Igreja Católica e de muitos cristãos, que é um trabalho importante e que deve ser levado à frente. Entretanto, nós, os capuchinhos, que mantemos algumas atividades importantes e que se foram fazendo até agora, as Semanas Bíblicas Nacionais, que depois se desdobram nas Semanas Bíblicas Regionais, o Encontro Nacional dos Grupos Bíblicos, sempre que é possível, e nos pedem os cursos de iniciação à Bíblia, dos quais podem nascer grupos bíblicos, a Revista Bíblica, que 60 anos depois continua a ter ainda muitos assinantes, a Revista Bíblica Científica, que sai uma vez cada ano, fazendo eco das conferências da Semana Bíblica, e todo o trabalho que também aqueles que sentem um pouco este chamamento ao apostolado bíblico, dentro da província dos franciscanos capuchinhos, depois vão tentando fazer para que a palavra de Deus seja cada vez mais conhecida e amada, porque, como diz Jesus no Evangelho, é a rocha onde nós, cristãos, seguidores de Jesus, a partir da qual devemos construir a nossa vida e viver a nossa fé. Estamos a terminar o nosso tempo. Muito rapidamente, perguntava-lhe ainda de que forma este ano da vida consagrada está a marcar a vossa vida, a vossa comunidade dos capuchinhos. Pois é sempre um ano de graça, poder ter este apelo constante a vivermos cada vez mais fielmente a nossa vocação de franciscanos capuchinhos
E naquilo que é o programa, para nós, franciscanos capuchinhos portugueses, há uma insistência muito grande na dimensão da fraternidade, que é uma das características que nós franciscanos devemos dar à sociedade de todos os tempos e, se calhar mais, à sociedade de hoje, marcada por tantos conflitos e dificuldade de aceitar a diferença, seja ela religiosa, seja qualquer diferença de qualquer ordem que seja ela. Também estamos, particularmente a nível interno, chamados a inteirar-nos das constituições para toda a ordem, que tiveram no capítulo geral último um novo texto, e portanto estamos também a fazer uma leitura contemplativa disto que é a nossa forma de viver segundo o Evangelho, que era o que São Francisco pois quis e deixou para nós, atualizando aos novos tempos, aos tempos de hoje, por esse texto novo. Não faltam desafios, não faltam desafios. Não faltam desafios, é verdade. Aos frades capuchinhos e realmente e para os auxiliar perante esses desafios, contam com esta grande família que irá reunir proximamente em Fátima. Sim. Muito obrigado pela sua presença hoje entre nós aqui no programa Eclésia, a família dos franciscanos capuchinhos que vai estar reunida em Fátima e que representa essa vontade de aprofundar o conhecimento da Bíblia e assim viver de forma mais intensa a sua identidade cristã. Ficamos por aqui, só lembrar que a edição rádio do programa Eclésia passa na Antena 1 mais logo, quando forem 22h45. Tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.